Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse domingo, o dia do Senhor, vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 17 até, na realidade, o verso 5 do capítulo 3. Malaquias 2, 17. Diz assim a palavra da salvação: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ouvires e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar nesse instante? Deus bendito, Deus santo, nesse momento nós nos apresentamos humildemente diante de Ti, rogando que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos conduza no meio, ó Deus, desse período delicado que enfrentamos de pandemia, sempre, ó Deus, diante da Tua palavra. Que sempre, ó Deus, possamos descansar no Senhor, crendo que em todas as circunstâncias, ó Deus, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Te pedimos que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que estão trabalhando nas mais diversas áreas, tanto na medicina, ó Deus, quanto também na produção e trabalho para que medicamentos venham a ser produzidos, vacinas, ó Deus, aqueles que trabalham para a manutenção das áreas essenciais da vida, como alimentação, ó Deus, como postos de combustíveis, ó Deus, como insumos para os hospitais, como farmácias. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa também nos conceder logo a oportunidade de estarmos nas nossas igrejas, nas Tuas casas de oração e junto cultuarmos ao Senhor. Fica conosco, perdoe os nossos pecados e nos ensine pela Tua lei. É o que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém. Vivemos dias onde a ênfase é muito grande no que diz respeito a um único atributo de Deus, o seu amor. Ou quem sabe nós poderemos falar de dois atributos, a sua graça. Mas a Escritura apresenta as qualidades de Deus, que são chamados de atributos, com uma diversidade muito grande. Nós temos 16 atributos e a glória é justamente a união entre todos os atributos de Deus. Quando nós pensamos no livro de Malaquias, muitas vezes ele é associado como o livro de um assunto só, e isso não é a realidade. O livro, ele trata, sim, sobre um assunto específico que muitas vezes ele é utilizado no seu capítulo de número 3, mas o livro também fala a respeito de casamento, o livro trata sobre a infidelidade dos sacerdotes que já ofereciam sacrifícios contrários aos preceitos do Senhor no livro de Levítico. E esse livro não fala somente da doutrina dos dízimos e das ofertas. Esse livro também vai tratar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a vinda daquele que iria preparar o caminho do Messias. O profeta Malaquias, ele foi um profeta pós-exílio. O povo de Israel já havia voltado do cativeiro babilônico e ele foi o último profeta, ainda que a Escritura não está em ordem cronológica, como nós temos nas nossas mãos,
Realmente Malaquias foi o último profeta até João Batista, e nós temos aí aquele período chamado de período interbíblico. Antigamente, algumas escrituras, algumas versões da Bíblia, nós tínhamos até 4 páginas em branco, entre o Antigo e o Novo Testamento, destacando esse período. Pois bem, queridos, o capítulo de número 2, nós observamos que vai tratar sobre a fidelidade que é requerida no casamento. E isso era um grande mal naqueles dias, onde o divórcio estava se tornando algo comum em Israel, muito parecido com os dias onde nós vivemos hoje. E nós sabemos pelo próprio profeta Malaquias que o divórcio ele é apresentado como algo que o Senhor abomina. O Senhor abomina o repúdio, é isso que nós encontramos no capítulo de número 2, verso 16. Queridos, o livro de Malaquias, ele é composto por algumas indagações que o povo faz a Deus e o Senhor vai respondendo. É como se Deus estivesse respondendo ao povo por algumas dúvidas e por causa de algumas palavras ou questionamentos a respeito do povo que eles faziam a Deus, mas isso era feito de uma maneira muito ofensiva e isso não foi agradável ao Senhor. O verso 17 diz: enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Nós observamos que Deus se mostra assustado? Não, Deus não se assusta, mas Deus se mostra muito irado com a nação de Israel, porque eles destacam que o próprio Deus os estava enfadando. E como isso estava acontecendo? Quando se dizia que o mal era praticado e que Deus não questionava isso, que Deus não tratava do assunto. Essa é uma grande heresia, esse é um grande erro. E observe então o que a Escritura continua dizendo: nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ainda diziam aquela geração nos dias de Malaquias que Deus se agradava era daqueles que não observavam a sua lei, daqueles que não guardavam a sua palavra. Queridos, muito semelhante aos nossos dias, onde muitas pessoas não conseguem compreender que para se conhecer bem a Deus só existe uma maneira, por meio da regeneração, pela obra do Espírito Santo e pelo estudo contínuo das Escrituras, e como é necessário conhecer os 16 atributos de Deus. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Isso é uma grande mentira. O texto continua: ou onde está o Deus do juízo? Sim, Deus, ele vai julgar toda a terra. Deus vai exercer o seu juízo e isso não deixará de acontecer. Verso 1 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Observe então que a Escritura diz que o Senhor vai enviar o seu mensageiro e ele preparará o caminho do Senhor. É uma referência clara aqui à pessoa de João Batista. Nós sabemos que ele preparou o caminho para o Senhor, ele anunciava ali no Novo Testamento, bem no início dos evangelhos, exceção feita ao evangelista João, que estava próximo o reino do Senhor. O texto então continua: de repente virá ao seu templo o Senhor. Observe que a expressão templo aqui é muito importante, pois nós já estamos falando do pós-cativeiro. O povo de Israel já havia reconstruído o templo. É claro que ele não era um templo tão suntuoso como era o de Salomão, mas o texto diz que viria o anjo da aliança a quem eles desejavam. O templo era uma figura do Senhor Jesus Cristo, ele apontava para o Senhor Jesus Cristo. E a palavra anjo da aliança aqui é uma referência clara ao Messias, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos várias aparições de anjos no Antigo Testamento, mas sempre quando nós temos a expressão anjo da aliança, é uma referência a Cristo, ele que é o mediador da nova aliança, como diz o autor aos Hebreus. Mas o texto diz: virá ele a quem vós desejais. Queridos, quando nós pensamos em desejo, talvez muitos nesses dias estão desejando retornar ao trabalho, retornar à faculdade, retornar à igreja,
mas a pergunta que nós precisamos fazer é como nós temos desejado o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que essa referência aqui seria a primeira vinda de Cristo, mas esse texto de Malaquias tem elementos tanto da primeira quanto da segunda vinda de Cristo. O texto, depois de dizer então que Cristo é desejado, nós temos a afirmativa do Senhor dos Exércitos que isso vai acontecer. Essa expressão Senhor dos Exércitos é muito importante, porque muitas pessoas pintam Deus apenas de uma perspectiva bondosa, mas as Escrituras também o chamam de Deus dos Exércitos. Ele que faz a guerra para defender o seu povo. Isso tantas vezes ocorreu no período do Antigo Testamento. Verso de número 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Observe então que o texto mostra que Cristo é desejado, mas aqui nós temos um Deus que é apresentado de maneira justa. Nós sabemos que um dos títulos que Cristo recebe no profeta Isaías, no capítulo de número 9, é que ele é o príncipe da paz, mas ele estabelece a paz através do seu governo sobre todo o universo pela pregação do Evangelho. E ele é o príncipe da paz, mas ele é completamente justo. Ele vai exercer a justiça através do cumprimento das Sagradas Escrituras. Ele é o príncipe da paz, mas ele é aquele que exerce a justiça. O Senhor também vem para julgar a terra. Observe a parte B do verso de número 2. Porque ele é como o fogo do ouvires e como a potassa dos lavandeiros. Observe que Malaquias usa símbolos de purificação. Ele continua isso no verso de número 3, falando sobre a purificação também da prata. Purificará os filhos de Levi, a parte B, e refinará como ouro a prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Os levitas eram responsáveis por todo o templo, por toda a manutenção do templo. E se nós lermos o início do capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 9, nós vamos observar que os sacerdotes estavam sendo profundamente repreendidos por Deus por não exercerem o sacerdócio de maneira correta. No capítulo 1 nós temos a informação que animais impuros estavam sendo oferecidos. Isso era abominação ao Senhor. E os levitas também não deveriam permitir que isso acontecesse. Eles deveriam velar pela casa de Deus. Quando nós pensamos em termos cuidado pela igreja, é claro que bem sabemos que eu e você somos o templo do Espírito Santo, que nós somos a igreja, mas pensando nos nossos templos, talvez muitas pessoas agora estão com saudade da igreja, mas nós precisamos considerar que somos a igreja e que precisamos, sim, cuidar da nossa vida espiritual, na sua individualidade, na família e, claro, também nas santas convocações no culto. Nós precisamos cuidar do templo físico. Sim, ele é importante, não como era nos dias do Antigo Testamento, mas principalmente do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Isso vai se manifestar na maneira como nós descansamos, como trabalhamos e também na nossa alimentação, no cuidado com a nossa saúde. Nós sabemos que o sexto mandamento diz que nós não devemos cometer assassinato de nenhuma espécie, ainda que a Escritura abre apenas uma possibilidade, que é a legítima defesa, mas esse seria um outro assunto, mas ela é legítima à luz das Sagradas Escrituras. Mas observe então como o texto diz, na parte final do verso 3, eles trarão ao Senhor justas ofertas, porque as ofertas que estavam sendo apresentadas, segundo o capítulo 4, eram ofertas não agradáveis ao Senhor. Queridos, mas essas ofertas aqui estão associadas não apenas a respeitar a liturgia do culto, mas o coração. Como o nosso coração tem se apresentado diante do Senhor? Será que a nossa oferta é justa? E nesse período que nós não estamos diante do templo, onde nós não estamos reunidos, onde os presbíteros não estão conduzindo liturgias, será que o nosso culto dia a dia é algo agradável ao Senhor? Queridos, é algo purificado diante de Cristo? Verso de número 4, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos,
e como nos primeiros anos. Aqui então o profeta Malaquias faz menção dos primeiros anos, é uma referência clara ao período mosaico, quando o povo de Israel começou a servir ao Senhor, quando Moisés apresentou a lei e todos os estatutos e o povo prometeu servir ao Senhor. Nós encontramos isso ali quando o povo recebe a segunda tábua dos 10 mandamentos. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Judá e Jerusalém aqui, nós bem sabemos que é uma referência às duas tribos do sul que haviam retornado do cativeiro, mas hoje é uma referência à igreja, como nos dias antigos e nos primeiros anos. Quando nós abrimos as escrituras na epístola que Cristo mandou à igreja de Éfeso, ali no Apocalipse, no capítulo de número 2, nós temos algo muito forte quando Cristo elogia aquela igreja era ortodoxa, ela conhecia bem a doutrina, ela não suportava as obras dos nicolaítas, que eram falsos apóstolos, todavia eles haviam perdido o primeiro amor. Queridos, aqui acontece isso com Israel. Os dias antigos, os primeiros anos, havia sido um tempo de purificação, havia sido um tempo de santificação, e agora Israel vivia outra época. Como está a sua caminhada cristã? Queridos, é importante a maneira como nós iniciamos, sim, mas é importante também a maneira como nós iremos terminar a nossa vida cristã. Verso 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Observe, Deus virá fazer justiça. É claro que essa agora já é uma referência, não a primeira, mas a segunda vinda de Cristo. Quando nós temos o versículo 2 e o versículo 3, nós temos elementos tanto da primeira vinda de Cristo, vindo como cordeiro, e a segunda vindo como juiz, mas esse verso 5 nós temos uma referência clara à justiça que Cristo irá estabelecer no dia final, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que são desonestos, principalmente com pessoas simples como jornaleiros, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Observe como o pecado cometido com o nosso próximo é ausência de temor a Deus. Verso de número 1, eu volto a ele já quase concluindo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós ansiamos retornar aos trabalhos, principalmente aos nossos cultos. O Salmo 84 é um salmo que nós podemos cantar agora com certeza. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Mas o que nós mais precisamos desejar é que Cristo possa retornar e que possamos estar para sempre com Ele no novo céu e na nova terra. A nossa confissão de fé, no capítulo de número 8, trata sobre Cristo como mediador. E olha o que diz o 7º parágrafo. Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada um o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de sua pessoa, o que é próprio de uma natureza é às vezes na Escritura atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. A confissão mostra que Jesus Cristo, sendo 100% Deus e 100% homem, ele é crucial para a nossa redenção. Ele precisava ser homem porque foi um homem que quebrou a lei, que ofendeu a Deus, ali em Gênesis capítulo 3. Mas ele precisava também ser Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados. Queridos, Jesus Cristo, ele é totalmente desejável para a igreja. Por isso ele é apresentado como o anjo da aliança a quem vós desejais. O que você mais deseja nesse momento? Término da pandemia ou retorno de Cristo? Todos os domingos, dia do Senhor, é um dia para que nós nos lembremos que há mais de 2000 anos atrás, o anjo da aliança
aquele que eu espero que você deseje, rompeu os grilhões da morte, o túmulo está vazio e ele voltará. Então, mesmo nesse período difícil de pandemia, tomemos os nossos cuidados, oremos ao Senhor e busquemos em tudo o auxílio daquele que nós desejamos e o amamos, o anjo da aliança, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como a igreja do primeiro século, possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Forte abraço, meus irmãos.